A questão de energia de lugar. Existe uma confusão enorme, porque primeiro que a definição da palavra energia, pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe o que é energia. A definição hoje ela até não é uma unanimidade em nenhum ramo da ciência. Então a energia do lugar. Se nós pensarmos que a parte geológica, geográfica, ela tem uma energia, a gente pode estar pensando certo. O que acontece com o lugar? Às vezes ele está próximo de um alinhamento. Um alinhamento universal, por exemplo, onde pontos específicos se cruzam e esses pontos eles fazem parte de uma série de registros acásticos, como se conhece dentro da linguagem mais espiritualizada. Esses pontos, quando se está nele ou quando se está nas proximidades dele, eles realmente produzem um tipo de energia que podemos dizer que ali é um ponto de ebulição da energia, porque esses pontos eles fazem com que haja, não é só um alinhamento do universo, esses pontos são os pontos bobinas, aqueles pontos em que estrategicamente Deus colocou para poder haver o chamado firmamento. Então, se tu pensar que naquele ponto pode haver uma confluência energética, tem lugares onde esses pontos realmente eles existem. É uma questão que em seguida já não vai ser novidade para a ciência. Podemos citar o Rancho Skinwalker nos Estados Unidos. No Brasil, aqui nós temos vários lugares, é um país muito grande. Geograficamente nós temos pontos assim na Amazônia, na região sudeste, próximo a São Paulo. Nós temos pontos aqui no Rio Grande, um ou dois pontos no Rio Grande do Sul. Aí temos que olhar direitinho os alinhamentos. Aí vai Egito, Nicarágua, vários lugares. Em todos os territórios tem uma quilometragem quadrada, tem um ponto específico que naquele ponto específico, inclusive, se pode ter acesso a energias, ambientes de outras frequências. Que quer dizer que tu estando exatamente naquele ponto, conforme a tua posição, mesmo com teu olhar simples, mesmo sendo um cético, tu pode enxergar em outras dimensões. Se tu estiver bem naquele ponto, numa circunferência aí grande, em quilômetros quadrados seria 20 quilômetros no máximo. Quanto mais no epicentro, mais tu consegue ter essas visões. Então, se tu pensar nisso como energia, a energia boa do lugar é um outro padrão, é uma outra coisa. O pessoal tem, mas aqui a energia não é boa. Depende. Porque aí tem aquela energia que foi impregnada pelo chamado rastro radiestésico das coisas. Tu não pode querer achar que a tua consciência fica tranquila num lugar onde houveram muitas violências. A energia percebida, ela não vai ser uma energia legal. Ela vai ser uma energia atribulada. Ela vai ser uma energia de uma frequência muito pesada. Agora, nós podemos também transformar isso. E aí, às vezes, pessoas que fazem as tais limpezas nem sabem o que estão falando, por certo. Mas elas realmente acabam fazendo a limpeza porque elas conseguem reharmonizar o lugar. Aí pode ser uma presença expressa de entidades espirituais que estão ali por várias razões e não daqueles que muitas vezes foram assassinados truculentamente naquele lugar, mas dos assassinos que hoje se prendem àquele lugar por uma razão kármica de resgate, aí esperando uma doutrinação, esperando esclarecimento, essas coisas todas. E esse ambiente, com essas criaturas todas que habitam já outras dimensões, mas estão presos geograficamente naquele ponto, nesse plano espiritual terreno, eles provocam várias situações energéticas de tal maneira que a coisa ali fica numa frequência horripilante às vezes. Mas não há de se fugir do lugar.
há de se entender, tentar doutrinar, trazer paz. Então aí a gente entra naquela velha máxima da espiritualidade e de todas as religiões que falam, né, sobre as questões de energia. É chamando o bem para perto que se afasta o mal de perto. É assim que se começa a harmonização de um lugar. Então tem várias situações em que a gente pode dizer, mas é a energia tal, a energia é pesada, a energia é boa. E tem muito de concepção nossa, né? Porque se o teu dia não está bom, não tem um lugar com uma mega e super e bondosa energia que te deixe de bem. Porque aí é uma questão tua. Eu costumo dizer que felicidade é um estado mental do indivíduo. A felicidade, ela não vem de fora. Tu pode estar muito bem mentalmente, então tudo que estiver caindo ao teu redor não vai transformar em coisas ruins o teu ânimo. Não, se tu tiver de bem, se tu tiver com a felicidade posta, o ambiente pode estar todo em destruição, pode estar um vendaval, pode estar um furacão, um tsunami, isso não vai mudar. Agora, se tu estiver de mal com a vida, não é o ambiente que vai te mudar. É tu que muda o ambiente dentro de ti. E isso externaliza, isso acaba fazendo com que o ambiente externo vire uma coisa boa. As pessoas têm um significado no mundo, elas modificam o mundo, elas modificam o ambiente na volta. Então, muitas vezes também dá para se ver que o ganho de uma pessoa harmonizada, harmonizante, é muito maior que os desarmonizadores, daqueles que estão desarmonizados. Uma pessoa que vive em harmonia, ela consegue muito melhormente colocar uma multidão em harmonia do que o contrário. Então, uma pessoa bem harmonizada pode fazer a diferença numa multidão. Basta querer, basta saber ser e estar. Isso também, que é o que é mais comum, é as pessoas enveredarem pelo caminho e dizer, esse ambiente não é bom, é um ambiente que está pesado. Mas, na verdade, quem está pesado é a pessoa. Tem ela a ver com o ambiente. Então, o ambiente ele pode ser inóspito, de um deserto, debaixo de uma árvorezinha, dentro de um galpão, dentro de um ambiente festivo, dentro de um ambiente fúnebre. Mas se a pessoa estiver de bem, ela consegue transformar o ambiente, porque isso gera sinergismo também. E outra, há uma tendência maior no mundo sempre para a harmonia e as boas energias. E a gente tem que ter consciência disso.